Olá! Chegamos à aula 5.4 do nosso módulo 5. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que, olha, muita gente acaba esquecendo, mas que é absolutamente essencial para quem conversa sobre fé: a inteligência emocional. Sabe, muitas vezes uma pergunta sobre Deus não é um desafio para a nossa cabeça, mas sim um grito que vem do coração. E a gente vai aprender a escutar essa diferença. Para começar, vamos pensar junto nessa pergunta que parece até um paradoxo, né? Como é que pode uma resposta que está lá, teologicamente certinha, ser ao mesmo tempo uma coisa cruel? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar hoje. Tenta imaginar essa cena, que infelizmente é bem comum. A frase "Deus tem um propósito" pode até ser, num nível bem abstrato, uma verdade teológica, mas dita ali naquele momento para aquela mãe, soa como se a dor dela não valesse nada, sabe? É como tentar parar um sofrimento real com uma resposta pronta. A intenção é ótima, mas o resultado pode ser devastador. E para a gente entender melhor essa dinâmica, não tem lugar melhor para ir do que uma das histórias mais antigas e mais honestas sobre o sofrimento, a história de Jó. Ela nos ensina uma lição chocante, eu diria, sobre a diferença entre dar respostas e simplesmente estar presente. Olha só o contraste que a gente vê aqui. De um lado, os amigos de Jó. Eles chegam com explicações teológicas perfeitas, tentando defender um sistema, uma ideia sobre como Deus funciona. Do outro lado, o próprio Jó, que não está nem aí para explicação. Ele grita, ele questiona, ele lamenta e, mesmo na raiva, ele se mantém numa relação brutalmente honesta com Deus. E o final da história é o mais surpreendente. No fim de tudo, Deus repreende os amigos, aqueles com as respostas corretas, e elogia Jó, aquele com as perguntas cheias de dor. Isso mostra de um jeito brilhante que, diante do sofrimento, a prioridade de Deus não é defender um sistema, mas sim a autenticidade de uma relação. Os amigos queriam defender a honra de Deus, Jó queria o próprio Deus. E o mais incrível é que essa sabedoria de milênios lá do livro de Jó é confirmada com muita força pelo que a psicologia e a pesquisa moderna descobriram sobre o processo de luto e perda. Ou seja, não é só teologia, é sobre como nós, seres humanos, funcionamos. Pesquisadoras pioneiras, como a Elizabeth Kubler-Ross, nos mostram que o que as pessoas que estão sofrendo realmente precisam não é de uma explicação. O que ajuda de verdade é a presença silenciosa. É alguém que valida a dor e diz: "Isso deve ser terrível mesmo." É uma ajuda prática, tipo levar uma comida. Resumindo, as pessoas não precisam de um teólogo, elas precisam de um amigo. Bom, isso tudo nos leva a um guia mais prático, começando pelo que a gente deve evitar. Porque, como a gente viu lá no começo, as melhores intenções do mundo podem, infelizmente, gerar os piores resultados. É hora de desarmar umas frases que saem quase no automático. Olha, isso pode ser uma convicção de fé profunda e verdadeira. Mas falar isso no auge da dor de alguém pode soar como uma forma muito cruel de invalidar o que a pessoa está sentindo. É quase como dizer: sua dor de agora não importa. O que importa é o plano lá na frente. E isso machuca. Essa frase é uma tentativa de diminuir a perda comparando com outra coisa. Ah, pelo menos ainda tem outros filhos, ou pelo menos ainda é jovem. Essa comparação, gente, raramente consola. Na verdade, ela comunica que a dor da pessoa por aquela perda específica não é tão importante assim. A verdade é que a gente não sabe. Mesmo que tenhamos passado por algo parecido, a dor de cada pessoa é única. Dizer isso, mesmo sem querer, pode invalidar a experiência singular daquela pessoa, como se a dor dela fosse algo genérico, fácil de entender. Então, o que fazer, né? Aqui a gente tem algumas alternativas bem concretas e poderosas. Em vez de frases feitas, ofereça a sua presença. Um silêncio compartilhado pode falar mais alto que 1000 sermões. Frases como "eu tô aqui com você" ou "eu não consigo nem imaginar a sua dor, mas tô aqui para o que precisar" comunicam solidariedade, não soluções. E oferecer ajuda prática. Isso mostra o cuidado de um jeito que a pessoa pode ver e sentir. Tudo isso que a gente conversou nos leva a uma mudança de perspectiva, uma mudança de paradigma. A gente sai de uma apologética de respostas, que tenta resolver o problema do mal com argumentos, para uma apologética da presença, que responde a quem sofre com compaixão e solidariedade. E aqui está o ponto central de tudo. A resposta cristã ao sofrimento, no fim das contas, não é uma explicação filosófica, é uma pessoa.
A cruz não é um tratado sobre por que coisas ruins acontecem. Ela é a imagem de um Deus que não fica lá longe assistindo, mas que entra no nosso sofrimento, que desce até o fundo do poço com a gente. E é com essa ideia de presença que a gente fecha o módulo 5. Mas, convenhamos, só a teoria não conforta ninguém. Por isso, no módulo 6, nosso último módulo, a gente vai para a prática. Como é que a gente transforma tudo isso em gestos, em palavras e até em silêncios que realmente curam? Se prepare porque agora é a hora de colocar a mão na massa de verdade. Até lá!